O Horizonte Debate está de volta. O debate de hoje é sobre a reincidência criminal em Minas Gerais. Sapori, Vladimir, a Lava Jato, não através do Supremo, mas através da primeira instância em Curitiba, prendendo e alguns deles sendo soltos em algumas condições. Tornozeleira eletrônica ou então indivíduos que ficam no trabalho durante o dia, estudam durante o dia e vão para a prisão durante a noite. Esses dispositivos, eles funcionam para tentar evitar a reincidência? Não sei se para tomar conta de um apartamento de 51 milhões, mas... Olha, eu tendo a acreditar que tornozeleira em corrupto não funciona, não. Sim. Né? Tornozeleira com e nem cumprir a pena homicida no apartamento no Leblon. Não funciona. Tornozeleira com assaltante, latrocida, não funciona. Tornozeleira é importante para medidas cautelares, né, Vladimir? Fundamentalmente. Por exemplo, a tornozeleira me parece, e ela é pouco usada em casos de violência doméstica, quando o juiz dá uma medida preventiva, onde o homem, o marido, etc., não pode se aproximar da ex-esposa, da namorada, etc. A tornozeleira é fundamental. Desde que, óbvio, a resposta também à eventual ameaça e prática do crime seja rápida. É para isso que a tornozeleira pode ajudar muito. Né? Agora, ela está se banalizando em Minas Gerais, ela está se banalizando no Brasil afora, como se fosse uma medida para esvaziar as prisões brasileiras. Aí começam a ter situações esdrúxulas. A polícia, no dia a dia, fica prendendo criminosos, reincidentes do dia a dia, com a tornozeleira. Sim. Então, a tornozeleira, no dia a dia, ela se banalizou. Ela virou um símbolo de poder, de prestígio do bandido, Vladimir. Isso é um absurdo. O indivíduo ele faz questão de ostentar a tornozeleira na região onde ele mora, para que todo mundo tenha medo dele. Sim. Imagina, ou seja, demandou tudo, né? Ou seja, perdeu o sentido pela banalização, pela forma equivocada como está se usando essa tecnologia. A progressão da pena funciona? A progressão da pena é uma ferramenta que, se bem aplicada, funciona. Imagine, o indivíduo que vai para o regime semiaberto, ele tem que assumir um compromisso com o trabalho ou com o estudo. Então, é dentro desse processo que se espera que ele vai estar criando novas raízes na sociedade. Aquilo que no regime fechado ele começou a ter acesso, ele começa agora a ter mais responsabilidades. A palavra é essa, né? O direito de ir e vir virá acompanhado com responsabilidade. Ele vai ter que mostrar a reinserção. Agora, como que vocês veem, por exemplo, a repercussão da liberação por indulto do Dia das Crianças daquela mulher jovem, Ana Carolina Jatobá, da Richthofen, da Suzane Richthofen, no mesmo quadro, né? O câmera não precisou nem de dois repórteres cinematográficos para pegar aquilo ali. E a repercussão das pessoas é como que essas mulheres, tendo sido condenadas por homicídio, estão, principalmente no caso da Ana Carolina, como que é pensar isso, professor Sapori? Assim? Olha, do ponto de vista da repercussão isso na sociedade, é a pior possível. Reforça no cidadão brasileiro a sensação e a representação de que a lei não funciona, de que a justiça ela é conivente com o crime. E à medida que o cidadão acredita nisso, ele não acredita mais nas instituições, polícia, justiça, lei, ele começa a buscar saídas particulares para se proteger. Aí você começa a entender por que o cidadão brasileiro quer arma de fogo. É contra o Estatuto do Desarmamento. Me parece fundamental resgatar a pena como um mecanismo efetivo de se fazer justiça. A pena, efetivamente, não pode ser considerada a solução milagrosa de todos os problemas da violência na sociedade brasileira. Não se trata disso. Mas nós precisamos resgatar a credibilidade dela. Então, casos como desses que você citou, não é bom para a sociedade alguém que cometeu crimes tão graves, mas tão graves, que afetam de maneira tão nítida valores sociais, voltarem tão rapidamente para o convívio social. O problema aí não é a progressão. A progressão tem que existir. O problema é que eles estão voltando muito rapidamente em função de algumas prerrogativas específicas. Se me permite só fazer o complemento, isso faz parte da disputa entre os poderes. No sistema de freios e contrapesos, o Legislativo tem a oportunidade de corrigir eventuais abusos, seja do Executivo, seja do Judiciário, por exemplo, aprovando uma lei de anistia.
Já o executivo, por eventuais abusos, excessos de pena, ele pode estabelecer a graça ou, eventualmente, o indulto. Só que aí, via esse decreto, incumbe ao juiz da execução penal verificar se, de fato, preso a preso, merece aquele tratamento. E, na prática, o que se tem feito hoje é uma homologação do decreto como se fosse direito absoluto de preso naquela condição sem avaliar, e sem avaliar casos específicos. Então, o judiciário empurra como se fosse culpa do executivo, que está mandando liberar. O executivo não explica necessariamente para a sociedade qual é a razão desse indulto e ficamos nessa sensação de insegurança. Insegurança jurídica e insegurança mesmo física. É interessante, eu vou até insistir nesse ponto, assim, como que a sociedade reage a esse tipo de coisa? Com manifestações muito claras de gente que vai para a porta da prisão por saber que Isabela Nardoni foi assassinada em 2008, Suzane Richthofen em 2006. A sociedade vai para a porta da prisão para jogar ovo nessas pessoas, para poder dizer que não as querem. A sociedade está pronta para receber um jovem que pisou na bola, que errou, pouco escolarizado, mas que aprendeu algum ofício na prisão. Ela está pronta. Ela não está pronta porque ela não acredita mais nas instituições. Esse que é o problema, percebe? Eu entendo que nós estamos num ciclo vicioso. Nós queremos, e participando de vários movimentos, que querem uma maior humanização da prisão, que a gente quer uma maior reinserção do preso, a gente quer e acredita nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer e entender por que as pessoas, no senso comum, não acreditam mais nessas coisas. Por que o ódio ao criminoso, se transformou num algo absolutamente disseminado no cotidiano. E é muito fácil compreender, porque, efetivamente, a violência e o crime tomaram conta do cotidiano brasileiro. E não é do mais rico, é principalmente do mais pobre. É um erro achar que quem é defensor de medidas duras contra o criminoso seja a classe média elitizada. Não é. Pesquisas recentes têm mostrado que o trabalhador comum, simples, residente da periferia, também não aguenta mais isso. Olha o problema que nós temos, né, Vladimir? Nós temos um problema. Do meu ponto de vista, a solução para isso passa pela redução da impunidade no Brasil. Quando as pessoas começarem a perceber que a impunidade está diminuindo, e eles vão começar a perceber que a impunidade não se reduz apenas com severidade da pena, mas com certeza do cumprimento da pena. Esse que me parece o grande desafio. Mas quando no noticiário de meia hora, no Jornal Nacional, a gente tem nos 10 primeiros minutos do cenário político apenas que indivíduos estão soltos, que indivíduos estão no Leblon, que indivíduos estão nas grandes mansões do país, é de lá para cá. Né? Se me permite, o que se está fazendo é intencionalmente estimular a violência ou perpetuar a lógica do sistema, para exatamente jogar a sociedade uma contra a outra e impedir que ela discuta seriamente os seus problemas. Ao mesmo tempo em que há uma sincera declaração, espero eu, sincera declaração da remissão dos pecados, a maioria das pessoas não está tão disposta assim, empaticamente, de receber o indivíduo que eventualmente errou. O legislador, o político, né? O senhor, o militante, um cientista do fato, como que ele recebe os dados da pesquisa? Os políticos? Sim. Não recebem. Não? Não valorizam isso. Não dão muita importância. Principalmente um estudo de reincidência criminal, ele tem mais impacto na vida acadêmica, né, nas nossas universidades, nos cursos sociais, de direito, né, com os estudiosos. E uma vez implementado reforma, é de médio e longo prazo. E a vida do político, ou o ciclo da vida do político, exige ações um pouco mais imediatistas. As políticas hoje de segurança pública no Brasil, as políticas prisionais hoje, Jairo, elas não são caracterizadas por planejamento, por diagnósticos científicos. Não se valoriza isso. É muito aquele saber prático, percebe? Eventualmente, tentativa e erro. É o apagar incêndio. Eu costumo chamar de gerenciamento de crise. Então, como é que eu lido com o sistema prisional? Como o governo fez no início do ano. Teve rebeliões, crises, mortes. Aí o governo anuncia, vou distribuir 800 milhões de reais para os estados. Pronto. Apagou um incêndio acolá, mas em nenhum momento se preocupou em resolver o problema. Ou seja, os problemas das facções criminosas no Pará, no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, continuam, porque não há políticas de médio e longo prazo para efetivamente melhorar o sistema prisional desses estados. É o gerenciamento de crise. Então,
O estudo científico ele passa a ser percebido como um requinte acadêmico, né, de teóricos que teriam pouco a contribuir para resolver os problemas. Infelizmente, a nossa conjuntura é essa. Um líder de facção que faz o movimento na Rocinha, essa tristeza toda. Uma imagem, que foi inclusive a imagem da semana da revista Veja, uma senhora tampando os olhos de um menininho indo para a escola com vários cadáveres no chão. Um líder com 26 advogados, preso numa prisão federal, segurança máxima, regime diferenciado. Esse sujeito, ele está comunicando com todo mundo, não está? Exato. Como eu disse, ele faz parte de uma indústria. E ele manda essa mensagem direta e indiretamente. A direta é, lógico, para os indivíduos que estão envoltos na indústria dele. E o indireto é real demonstração de força. Eu sou aqui alguém que está competindo com outros tantos poderosos. Professor Slávio, professor Vladimir, espero que com ciência e sensibilidade a gente tenha levado informação e reflexão para o telespectador do Horizonte Debate. Que bom. Tema extremamente importante. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.